Bom, hoje nós vamos dar início a um novo tema, né, desse nosso estudo do capítulo 2 do livro No Mundo Maior, e a gente está abrindo o parágrafo 26. É um parágrafo extenso, e hoje nós vamos nos focar na primeira parte desse parágrafo, né, que trata da imortalidade da alma. Então, o parágrafo é o seguinte: não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado acometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre dois mundos. Não é isso que vai nos salvar. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem corresponder-se igualmente à distância, de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram à sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refuljam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Então, é baseado nesse parágrafo, cuja primeira frase resume, né, todo esse pensamento de Eusébio, que não basta a gente somente acreditar na imortalidade da alma para que a gente se veja a salvo da morte, né? Para que a gente se veja a salvo da morte. Porque se nós, os espiritualistas, espiritistas, espíritas, seja o que for, se nós acreditamos na imortalidade da alma, né? Então, nós temos que considerar a morte como sendo uma bênção, como sendo um portal de libertação. E, no entanto, como é que a gente considera a morte? Né? Cada um aqui, vocês poderiam, por um breve momento, abrir as telas de vocês e me dizer, eu vou fazer a seguinte pergunta, eu gostaria que vocês levantassem as mãos para me dizer se sim ou não. Aquele que ainda não tem, aquele que não tem mais medo da morte, levante a mão. Ei, Isaura, você acabou de morrer e ressuscitou, você não tem que ter medo mesmo, não. Né? Acabou de ressuscitar. Né? Quem não tem medo da morte? Quão poucos podem ter essa coragem que a Isaura tem de dizer que não teme mais a morte? Né? São muito poucos. E a gente tem que entender que não basta a gente acreditar na imortalidade da vida. A gente precisa se iluminar, porque de que adianta você ser imortal e transitar na dor, no sofrimento, na privação? Não é? Do que adianta? É preciso que o homem, né, investido da crença na imortalidade, que ele se revista, né, de luz. Porque você crer na imortalidade da alma e transitar pela infinitude em dor, isso é morte.
a imortalidade ela tem que estar relacionada com iluminação. Não pode ser diferente, né? Então, é baseado nisso que nós vamos iniciar essa etapa dos nossos estudos. Primeiro, aqueles que estão estudando a doutrina espiritista conosco, né, que não têm conhecimento prévio da doutrina, esta é uma ótima oportunidade para entender muitas coisas que vocês não viram nos livros, porque nem todos, né, são sábios conhecedores, principalmente do Pentateuco kardeciano, né? Outros frequentam as casas espíritas, participam das palestras, dos estudos, mas existe muito personalismo embutido nas palavras dos oradores, muito personalismo. Então, eles falam o que eles leram, mas eles falam o que eles acham, e não pode ser assim, né? Então, a verdade é uma só, ela não tem duas faces. Ela não é uma moeda com dois lados. Então, primeiro, entender o que é a imortalidade. O que é ser imortal, né? Então, um conceito aqui que meu canal buscou num dicionário americano, talvez por ser exatamente um dicionário mais neutro, no sentido de inclinações, né? Porque um conceito de um país capitalista, materialista, esse mesmo conceito no outro país espiritualista, religioso, como a Índia, por exemplo, muda. O conceito muda. Pode não mudar o sinônimo, o significado. A definição pode não mudar, mas o conceito muda, né? Então, para eles, a imortalidade ou a vida eterna, né, corresponde ao mesmo conceito de viver como uma forma de vida física ou espiritual, durante um período infinito ou inconcebivelmente vasto de tempo. Então, para eles aqui, não importa se esse viver é na forma física ou na forma espiritual. Para eles, imortalidade é a mesma coisa, né? Corresponde viver um período infinito. Pronto, um período infinito, encerrou o assunto, né? Mas depois, um outro conceituado autor, né, que tem uma obra muito conhecida nessa área, que chama O Homem Invencível, ele fala que a imortalidade, quando você está admitindo que é um ser imortal, você está negando a morte. Você está negando a morte. Você admite o não morrer, ou não estar sujeito à morte, né? E isso, desde tempos imemoráveis, né, suscita muito fascínio na humanidade. Existem povos que têm verdadeira adoração pela morte, né? Os mexicanos, por exemplo, eles tratam a morte com muita cordialidade, né? Com muita festa. Existem outros povos que não enterram os seus mortos, mantêm os seus mortos dentro de casa. Mantém eles dentro de casa por um longo período, né? Existem outras culturas que fazem o embalsamamento. Existem os hindus que queimam os corpos. Então, cada um ele trabalha esse conceito de morte, né, relacionado com a imortalidade,
de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua evolução espiritual, de acordo com os costumes do seu povo, da sua época, de acordo com o conjunto de crenças que envolve, né, esse povo. Então, desde muito antes de Cristo, né, existe a epopeia de Gilgamesh, que é a história de um herói, né, lá da antiga Macedônia, da Suméria, né? É uma das primeiras obras literárias, já que foram os sumérios que inventaram a escrita, né? E que criaram também a narração de histórias via oral. E essa busca desse Gilgamesh, ela é essencialmente, olha, 22 séculos antes de Cristo. Ele buscava incessantemente meios para a imortalidade, né? Ele buscava formas de se manter imortal, né? Vários imperadores do Japão, da China, na busca pela imortalidade, acabaram morrendo, porque um dos costumes que os médicos imperiais tinham era de aplicar mercúrio nas veias dos imperadores, porque acreditavam que o mercúrio prolongava a vida. E, é claro, acelerava o processo de morte, né? Então, essa questão da imortalidade, muito antes de se tornar uma questão religiosa, um debate religioso, foi sempre um debate filosófico, né? É um tema que, mesmo nos religiosos, suscita muita discussão, né? As pessoas, elas se dizem cristãs, e o cristianismo, ele tem várias vertentes, e dentro dessas vertentes não se consegue chegar a um consenso sobre a imortalidade. Não existe um consenso, né? Então, suscita inúmeras discussões, suscita inúmeros controvérsias, né? As pessoas não conseguem chegar a um acordo, né, quando o tema é imortalidade, né? Então, a principal discussão nisso tudo, né, é a possibilidade de manter um corpo físico vivo ou não permitir que ele se decomponha, né? Então, manter a vida no corpo físico. Essa é uma das discussões. Outra das discussões, né, é se nesse corpo tem uma alma e se essa alma é imortal. Então, nós estamos falando aqui de dois tipos de imortalidade, de duas correntes que tratam do mesmo assunto, né? Os cientistas que vão cuidar dessa questão da preservação do corpo físico, além das fronteiras da morte física, e se você olhar para trás, né, no Antigo Egito, por exemplo, né, as técnicas de embalsamamento nada mais eram, elas eram feitas na casa da morte, porque tinha a casa da vida, a casa da morte. A casa da vida você considera como sendo um hospital. A casa da morte você considera como sendo um necrotério, onde os corpos eram preparados para a vida eterna. Para a vida eterna, né? Então, além dessa questão, os incas, os maias, né? Recentemente, muitas descobertas, né, no deserto de Nazca, no deserto do Atacama, se dando conta que outros povos também praticavam a mumificação. Então, por que se pratica a mumificação? Porque você está tentando preservar
alguma coisa. No caso dos egípcios, eles tentavam preservar o corpo físico para que, né, a alma pudesse utilizar esse corpo na eternidade, né? Então, existem essas duas correntes que tratam da imortalidade. Primeira coisa, o corpo físico, ele é um amontoado de moléculas. Todos sabem disso, né? Essas moléculas formam células. Essas células se reproduzem e morrem o tempo todo. O tempo todo elas se renovam, né, num processo constante de reprodução e de morte, né? Só que chega um tempo, um período de tempo, que essas células perdem, né, a sua vitalidade, o seu poder de reprodução, né? E aí vem o declínio, vem a velhice, né? Então, além da velhice, o corpo físico, o corpo biológico, ele é perecível. Basta dizer que qualquer lesão pode danificá-lo mortalmente. E é preciso entender que se o corpo físico ele é feito de elementos biológicos, esses elementos pertencem ao planeta e não ao espírito. Então, o corpo se torna um empréstimo provisório, com data de devolução, né? Então, o espírito que habita esse corpo, ele tem um tempo determinado para ocupá-lo. Chegou aquele tempo, ele deixa aquele corpo, ele tem que devolver esses elementos biológicos, minerais, tudo isso ele tem que devolver ao planeta, né? Então, as tentativas de preservação do invólucro material, elas terminam sendo inúteis, né? Já que essa imortalidade humana, do ponto físico, né, do ponto de vista físico, ela é quase impossível. Eu vou explicar por que esse quase, porque, na verdade, ela é impossível, né? Por que ela é impossível? Exatamente pelas coisas que eu disse. As formas biológicas, elas têm limitações que são inerentes a elas, né? Então, elas podem ser ou não superadas, né, por intervenções tecnológicas, por intervenções médicas, por intervenções, né, extraterrenas. Veja bem, uma mulher humana da Terra que, porventura, né, ela tenha tido um câncer mamário e ela teve a sua mama amputada, né? Então, existe uma tentativa de preservação do seu corpo com a implantação de um órgão artificial. Não é isso? Né? E existe uma prótese. Embora essa prótese não tenha utilidade física nenhuma, a não ser a estética, né? Mas trata-se de uma tentativa de preservação do invólucro material. Então, você pode implantar a mama, você pode implantar um osso, você pode implantar os dentes, você pode implantar cabelos, você pode implantar uma lente que substitui a sua córnea, você pode fazer um implante, né, de uma válvula que ajude o seu coração a bater adequadamente. Você pode implantar várias coisas no seu corpo que vão retardar, né, o seu período de tempo dentro desse corpo. Isso do ponto de vista biológico. Porque esse retardamento, se você fala assim, enganei a morte. Enganei a morte porque era para eu morrer há 10 anos atrás, mas com esses implantes,
com essas soluções médicas, com essas alternativas, eu ganhei 10 anos. Não, isso é só na sua cabeça, porque no tempo de Deus estava incluído esses 10 anos aí de ciências, de experimentações médicas, biológicas, etc. e tal. Né? Então, há alguns anos atrás, se descobriu um tipo de água viva, né? Uma espécie de água viva, que dentro do estudo da ciência, chegou-se à conclusão que ela é eterna, que ela é imortal, uma forma biológica imortal. Porque todas as vezes que se mata essa água viva, ela se reconstitui. Ela tem como se fosse cérebros em todas as partes do seu corpo, né? Então, você mata, você corta, você dizima e ela ressuscita. Então, eles chegaram à conclusão que ela é imortal. Bom, ela pode ser imortal nesse sistema de reprodução, ou de multiplicação, ou de reconstituição molecular. Mas ela tem um tempo que eles ainda não descobriram, ela tem um tempo em que ela deixa de ter essas propriedades, né? Então, é interessante pensar nisso, porque você pode traduzir isso para a humanidade. Imagine comigo, vocês são 8 bilhões de seres reencarnados. Se descobre um mecanismo biológico que os mantém reencarnados, né? Haveria uma explosão demográfica no planeta que não suportaria a quantidade, né, de habitantes. Não suportaria. Né? Então, é sabedoria divina, é sabedoria. Você vem, você passa um tempo, você aprende, depois você parte. Como disse Kardec, é nascer, é viver, é morrer, é renascer, é progredir sempre. Essa é a lei. Né? A gente falou muito aqui do medo da morte, né? O medo do fim. Ora, se você sabe que não há um fim, se você sabe que não existe o fim e que a morte representa apenas um período de perturbação, que pode ser curto, médio ou longo, em decorrência do seu entendimento sobre o assunto, da sua aceitação real sobre o assunto, quando você entende que a morte é esse túnel, essa passagem de um estado para outro, você então se prepara. Quando Jesus disse, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, né? Ele se dirigindo àquele filho que, pesaroso, quer seguir o mestre, mas que pede ao mestre que lhe dê tempo de ir enterrar seu pai. Parece cruel da parte de Jesus essas palavras, quando ele olha para aquele homem e pronuncia essa sentença, ele não está olhando para aquele seguidor triste, infeliz porque perdeu o pai. Ele está olhando para a humanidade incrédula diante da eternidade da vida. Porque quando ele decreta, deixai aos mortos, aqueles que morreram, enterrar seus mortos, ele estava dizendo o seguinte, que aquele que crê na imortalidade não se prende pelo corpo físico. Não se prende aos seus despojos biológicos. Não se prende, né, por apegos materiais, emocionais, sentimentais. Não se prende. Porque ele sabe que ele é um viajante e que ele tem companheiros de jornada, de viagem, e que está tudo certo. Porque os seus companheiros de viagem estão no mesmo vagão que ele.
E o seu vagão é dirigido por um comboio cujo maquinista, né, cujo líder desse comboio é nada mais, nada menos que o próprio Cristo, né? Então, é interessante entender que nem mesmo as entidades biológicas extraterrenas, como os greys, por exemplo, esses greys que vocês escutam muito falar por aí, esses hominídeos pequenos, nem mesmo essas entidades biológicas extraterrenas alcançaram ainda um determinado grau de evolução que as torne imunes à morte. Nem eles. E aqui nós temos uma ilustração, né, de um suposto extraterreno, né, que foi capturado de um acidente que aconteceu em Roswell, né, um acidente real, verdadeiro, com vítimas, né? Então, para vocês verem que se a imagem for verdadeira ou não, mas para vocês terem um entendimento de que nem as entidades biológicas extraterrenas estão imunes, né, a esse processo de morte física. Embora para eles, esse processo não envolve dor. Não envolve dor, não envolve sofrimento, não envolve sentimento de perda, ou qualquer coisa negativista em relação a esse processo. Né? Então, para as entidades biológicas extraterrenas, principalmente aquelas que estão no estágio de franco adiantamento moral, a morte simplesmente é uma troca de invólucro, só isso. Chegou um determinado tempo, sente que aquele invólucro ele está ficando decadente, não está mais correspondendo às necessidades, né, de trabalho daquela entidade, ele solicita aos seus superiores, aos seus imediatos, né, ele faz uma solicitação para que haja troca de invólucro. Olha que interessante. Só que aí não é feito como é feito aqui na Terra, né? Que quando há esse momento, essa solicitação do espírito pedindo para reencarnar, a ligação do espírito reencarnante, a adaptação dele com os novos pais, e depois a ligação desse espírito reencarnante com o ovo, né? E a partir dali ele se encontra permanentemente preso já, ainda que não totalmente até o momento do nascimento, né? No caso das entidades extraterrenas, não acontece dessa forma, né? Eles solicitam a troca e permanecem no corpo até o nascimento do próximo corpo que irá substituir o anterior, né? Então, quando esse novo corpo ele é formado em bolsas externas ou em tubos, ou como vocês queiram chamar, é extracorpóreo, não há mais necessidade entre os seres mamíferos, na maioria das entidades biológicas extraterrenas que têm contato com a Terra, elas são ovíparas, tá? E são de qualidade ovíparas, tá certo? Então, mesmo nessa condição, não há necessidade de desenvolvimento de qualquer forma intracorpórea. Então, o corpo é desenvolvido em bolsas externas. Quando chega o momento que esse corpo está apto, está pronto, né? Aí sim ocorre a troca. O espírito deixa aquele outro corpo, mais ou menos parecido, como se ele tomasse um anestésico, né? Isso tudo é assistido, é tudo assistido, a menos que haja uma morte violenta por lesão, como o caso dessa imagem, né? Então, ele deixa aquele corpo e imediatamente já
ocupa o novo corpo. E aí esse novo corpo ele vai ter uma infância curtíssima, a sua infância é simplesmente o tempo que ele necessita para se ajustar ao novo veículo físico e morreu o assunto. No caso de um desencarnante, nessas condições de lesão corporal grave ou qualquer coisa nesse sentido, imediatamente a sua energia vital é recolhida pelos seres encarregados, da mesma forma como se faz na Terra, com o que vocês chamam de a equipe de espíritos dos responsáveis pelos desencarnes, né? A sua energia vital é recolhida, imediatamente é preparado um novo corpo, né? E o mesmo processo se repete, né? Pois bem, agora a gente precisa entender, quando se fala em imortalidade, do que é que se está falando, né? Porque existem alguns tipos de imortalidade do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano. Por exemplo, a vitalidade infindável, ela é pura ficção, embora muitos acreditem que ela seja real, né? O princípio desse tipo de imortalidade seria aquela em que os seres não podem morrer, porque eles não vão ter uma quantidade de tempo delimitado, né, para o uso da energia emitida pelos seus chakras, né? Essa quantidade para eles é ilimitada. Um exemplo clássico aqui seria o caso dos vampiros, né? Os vampiros, eles têm uma vitalidade infindável. É um tipo de mortalidade. Mas lembrem-se que antes de se tornarem vampiros, eles eram mortais, né? Mas esse tipo de crença, ela navega, né, tranquilamente dentro da mitologia, dentro da historiografia cultural dos homens. Bom, agora nós temos um outro tipo de imortalidade que está muito em voga, que é o transhumanismo, né? É a pretensão da ciência de promover a imortalidade, né? Dando ao homem o poder, né, de se tornar imune a determinadas doenças, a determinadas enfermidades, consequências da idade, né? Então, o homem ele teria poder de prolongar a sua vida indefinidamente, a menos que, como no caso do extraterreno anterior, ele sofresse um golpe por força bruta, um acidente ou uma lesão física grave, né? Como seria a questão do transhumanismo? Nós vamos falar um pouco mais na frente, mas só para vocês entenderem. Nós temos o exemplo da implantação das mamas, né? As mamas de silicone, os dentes, os cabelos, né? Ossos, né? E a ciência prepara vários órgãos transgênicos, né? Então, se desenvolvem, se criam porcos com DNA humano de uma parte, esse DNA seria só de uma parte do desenvolvimento do coração, porque o coração do porco se assemelha muito, em termos de divisão ventricular, auricular, ao coração humano. Então, esse DNA, esse gene, esse pequeno gene da cadeia do DNA, ele geraria um coração muitíssimo idêntico ao coração humano. Isso traria para o homem uma sobrevida enorme, já que a questão de doação de órgãos é toda complexa, a questão de aceitabilidade, né, de compatibilidade de sangue e tudo mais, né? Isso é um tipo de transhumanismo,
né? Outro tipo de transhumanismo seria essa luta incansável para combater a velhice, né? Não só a velhice da pele, né? Que é o que é mais visível e é o que é mais procurado, mas a velhice dos órgãos como um todo, né? Então, a ciência aprimorando seus conhecimentos, né? Principalmente com o uso de medicina nuclear, né? Radioativa, para manter as células em perfeito funcionamento e os órgãos ativos. Mas tem um tipo de transhumanismo, que é uma corrente dentro do transhumanismo, que nos preocupa muito, né? Que é eu talvez chamasse de ciborguização do ser humano, e substituindo peças, né? Cada vez mais, né? Até se chegar num humano, num transhumano, que ele é mais cibernético do que biológico, né? Você já vê isso muito nas suas ficções, mas isso é uma realidade já, né? E por que nós nos preocupamos? Porque isso já foi feito em outros lugares, em outros mundos, né? E resultou-se desastroso, porque com a clonagem, que é uma realidade, que é um fato no seu planeta, você talvez não saiba, a imprensa não divulga, mas é uma realidade no seu planeta. Com a clonagem e o transhumanismo, dentro dessa linha do ciborguismo, podem criar exércitos, clonados de ciborgues de um único transhumano, através do seu DNA. É o caso da maioria dos greys, dos pequenos greys, porque tem dois tipos da raça dos greys, né? Tem uma raça de greys que eles não são, vamos dizer assim, seres humanos, porque eles são seres humanos extraterrenos, né? Mas existe uma raça dos greys que eles são totalmente cibernéticos. Eles têm a parte biológica, mas dentro deles existe uma composição, né? Embora eles tenham órgãos biológicos, né? Eles são automatizados, robotizados, né? Então, é um perigo, é uma tipo de mortalidade muito arriscada. Aliás, tudo que se mexe com a lei divina torna-se arriscado na mão dos homens, né? E a ressurreição? Que tipo de imortalidade é a ressurreição? Né? A ressurreição foi amplamente exemplificada pelo próprio Cristo, né? Porque ele ressuscita o seu amigo Lázaro, ele ressuscita a filha de um centurião, ele ressuscita a sogra de Pedro, né? Então, ele, ao longo dos seus 3 anos de missão crística, ele usa desse recurso para chamar a atenção sobre si, sobre seus poderes, sobre quem ele era, né? Então, na ressurreição, os homens podem até morrer, eles morrem, eles cessam a atividade biológica, como no caso do Lázaro, ele estava já há 3 dias, né, morto, já em processo de início de decomposição. Mas não se mantêm mortos e retornam à vida, né? Então, os católicos, os protestantes, os evangélicos, eles acreditam nesse tipo de mortalidade, embora não saibam explicar como é que isso ocorre, né? Como que ocorre a ressurreição? Nós já falamos aqui que nós só conhecemos uma entidade capaz de praticar a ressurreição em qualquer um que seja, que é o próprio Cristo, porque ele é o único,
no universo em que ele governa, em que detém o poder de manipular o fluido cósmico, de alterar o posicionamento molecular, né? Cada molécula ela tem um lugar pré-definido, ela tem um posicionamento. A cadeia do DNA ela é uma fórmula pronta de como o corpo deve ser em todas as suas fases, em todas as suas idades, né? Então, o Cristo é o único que tem o poder, né, de fazer esse ajuste molecular para que as células reassumam aquele determinado momento, restaurando, recuperando moléculas que eventualmente tinham sido desativadas, que foram destruídas, mas só tem o Cristo que faz esse poder. E é desse tipo de ressurreição que nós estamos falando quando a gente se refere à imortalidade? Não. De jeito nenhum, né? Porque a ressurreição, ela é uma das possibilidades de imortalidade. E mesmo assim, prestem atenção, Lázaro foi ressurreto, né? Cristo fez com que ele ressuscitasse. Tá certo? Todos concordam? Mas houve um determinado momento em que Lázaro morreu definitivamente. Então, ele não é imortal. Do ponto de vista biológico, não. Entenderam? Entenderam essa diferença? E cadê o corpo do Cristo? Ah, ele ressuscitou. Ele elevou-se aos céus, né? Tem a ascensão do Cristo, tem a ascensão de Nossa Senhora. Não foi o corpo físico que ascendeu. Durante os 3 dias em que o corpo de Yoshua ben Youssef permanece, né, na tumba, selado pela pedra, o Cristo que tem o poder de manipular o fluido cósmico universal, não só abriu a pedra que cerrava o seu túmulo, como desintegrou todas as moléculas que constituíam seu corpo físico. Ah, mas Madalena o viu materializado. A mediunidade de materialização é uma realidade da sua atualidade. Ainda existem centros, né, que trabalham com esse tipo de mediunidade. Então, materialização. E ascendeu ao corpo, aos céus, um corpo materializado. Né? E quem forneceu o fluido para que houvesse essa materialização? A própria Maria Madalena. Porque não é porque ele era o Cristo que ele poderia burlar, né, a necessidade de um objeto biológico, de um material biológico. Para quem sabe o que é o ectoplasma, para quem já estudou, vai saber que ele tem toda uma constituição biológica que o Cristo necessitava. Então, ele é capaz de manipular o fluido cósmico universal, fazer, né, com que suas células, né, pudessem se desintegrar. Ele era capaz de fazer com que Lázaro ressuscitasse, recuperando suas moléculas, os seus átomos, as suas células. E por que ele não é capaz de materializar sem a ajuda de um outro ser encarnado? Simplesmente porque ele não veio destruir as leis. Né? Eu não vim destruir as leis, mas cumpri-las. Né? E no processo de materialização biológica, há necessidade de um médium doador de fluidos. Como há necessidade de vários outros elementos, gravetos, grãos de poeira, folhas secas e várias outras coisas, que formam todo aquele material, né, ectoplasmático. Bom,
nós falamos em transhumanismo, uma das partes do transhumanismo também, que, embora muitos ascetas não admitam, eles separam a criogenia do transhumanismo, mas eu vejo tudo dentro do mesmo balaio, é tudo a mesma coisa, né? Então, tem essa crença na imortalidade através da regeneração do corpo pela criogenia. Você morreu hoje de uma doença, né? Seu corpo é congelado, né? Dentro das especificações necessárias, o seu sangue é retirado, etc. e tal, e depois se descobre a causa da sua doença, trata a sua doença e supostamente ressuscita o seu corpo, né? Por que supostamente? Só existe uma possibilidade de ressuscitar esse corpo. Primeiro, se o espírito que o habitava anteriormente aceitar ou estiver ainda ligado a esse corpo pelo período de tempo que ele esteve congelado. Pode ser 5 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, 1000 anos, não se sabe. Então, se ele ainda estiver ligado a esse corpo, talvez fosse viável, fosse possível, né? Mas se assim não for, se não houver uma alma que anime esse corpo, ele não será revivido, ressuscitado. Ele não voltará à vida, né? Então, a criogenia, ela é uma situação em que os homens de poder, né, alguns homens de dinheiro, investem na crença de que voltarão à vida em um determinado momento, né? E aqui a gente cai também naquela questão da explosão demográfica que não é permitido nas leis divinas, né? O planeta, ele só suporta um número de determinados habitantes que ele é capaz de carregar. E aí depois vem a eternidade relativa. O que é a eternidade relativa? Né? São vocês. Somos nós. São todas as criaturas de Deus. Todas, eu disse todas. São todas as criaturas de Deus que são existentes a partir de um determinado momento, né? São existentes a partir de um determinado momento. Que momento é esse? O momento em que, obedecendo à vontade divina, né, ao verbo, o verbo se manifesta, e aí esse princípio inteligente, que é, né, Deus, criatura, né, começa a sua ascensão evolutiva, o seu progresso evolutivo, né? E aí ele tem toda a eternidade a partir desse momento. Vocês estão entendendo que ele não pode ser eterno absoluto porque ele teve um começo? Ele teve um começo. Então, ele não é eterno. Ele não é totalmente eterno. Ele é eterno a partir do momento em que ele foi criado. Quem é eterno absoluto, a eternidade absoluta, ela é um atributo do Criador. O Criador primordial. Por quê? Porque ele não tem começo e não tem fim. Ele é incriado. Ele é incriado. Então, somente ele detém a eternidade absoluta. Todos nós, todas as suas criaturas, nós detemos a eternidade relativa, né? E, junto a esse atributo de absoluta eternidade que o Supremo Criador detém, vem junto, por ele serem criado, né, os atributos da onisciência. Então, o que é a onisciência? Porque a gente fala, vocês não entendem. Quando eu falo assim, que Deus está em vocês, está dentro de vocês, procurem Deus no templo interior, é isso, onisciência, onipresença, onipotência. Ele está presente dentro de todas as suas criaturas.
ele está ciente de tudo que é as suas criaturas. E ele tem poder total sobre tudo que ele criou. Então, são atributos divinos, né? Até aqui está tudo bem? Meire, está entendendo? Estou falando difícil, não, né? Bom, voltando um pouquinho nessa imortalidade física, né? Interessante porque lá no Antigo Egito, somente a casta sacerdotal poderia cuidar tanto da casa da saúde quanto da casa da morte, né? Então, eles eram mais do que sacerdotes. Eles eram médicos, eles eram curandeiros, eles eram enfermeiros, né? Mas eles eram os únicos responsáveis, né? Por promover a saúde ou cuidar da morte. Agora, grande parte, né, os remanescentes dessa casta sacerdotal egípcia está reencarnada na atualidade, em diferentes áreas, principalmente na área religiosa e na área científica, né? E existe um manancial desses sacerdotes que estão reencarnados, né, na medicina, né? E exatamente esses sacerdotes, esses cientistas, médicos cientistas, que são os maiores adeptos e defensores do transhumanismo. Por quê? Porque lá atrás eles já conheciam, né? O sacerdote maia, o sacerdote inca, ele conhecia técnicas de trepanação lá há 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Cristo, né? Ele já conhecia essas técnicas, né? De substituição de órgãos, de pequenas substituição. Então, esse transhumanismo ele está se tornando uma corrente, né? Filosófica, porque não são só médicos que fazem parte dessa linha, dessa filosofia, né? Existem também intelectuais que não são médicos. Então, dentro do transhumanismo, você tem uma linha filosófica, intelectual e tem uma linha científica. E ambos defendem, né, a imortalidade do corpo físico, né? Então, o objetivo deles é transformar, né, o corpo humano com o uso de tecnologias que cada vez mais vai dando ao homem, né, potencialidades, poder para ele vencer o quê? A morte. E ele vai adquirindo com isso resistência biológica, resistência física, força muscular. Então, daqui já existem essas questões, mas escutem, né? China está na vanguarda de experiências, isso sou eu que estou falando para vocês, viu? A China está na vanguarda de experiências com transgenia, com mutação genética, alterando o DNA para que as crianças nasçam com determinadas habilidades. No atletismo, por exemplo, crianças que nascem com habilidades para explorar determinado esporte, as barras, a ginástica olímpica, e o que quer que seja. Crianças com aptidão para matemática, crianças com aptidão para física, tudo manipulado geneticamente. É simples, porque é uma alteração num determinado elo, né, do DNA. Implanta-se essa alteração no óvulo, né, e vai nascer um super-humano, né? Então, essas experiências, elas visam desenvolver seres humanos, né, com capacidades
muito potentes, né? Do intelectual, né? Na questão física, biológica, força muscular, controle psicológico, né? E com isso espera-se esses transhumanistas superar as limitações humanas, né? E vencer enfermidades, vencer dificuldades, vencer principalmente deficiências. Olha aí a questão da perfeição, né? Do melhoramento genético humano, né? Nascerem seres humanos sem defeitos físicos, sem anomalias físicas, né? Sem problemas mentais. O que lembra isso para vocês? Né? O que isso lembra? Os arianos, alemães, a busca de uma raça superior, uma raça pura, né? Nós, da nossa parte, nós não somos contra absolutamente. Inclusive, muitos dos nossos trouxeram conhecimentos à sua ciência. A nossa preocupação é com a ética. É aquela questão, você tem o vinho, né? O que você faz do vinho? Você toma um cálice e está tudo certo. Agora, você toma um engradado, né? Então, a nossa questão aqui não é o homem tentar prorrogar a sua vida no corpo físico, porque isso representa sofrimento para o seu espírito. Então, cada um toma a decisão que melhor lhe aprouver, né? Que o espírito anseia pela liberdade. A nossa preocupação não é o homem trazer melhorias genéticas que o tornem imune a doenças. Olha, as vacinas já não seriam um desses procedimentos? Né? A vacina é um desses procedimentos. Então, logo, logo você vai tomar uma vacina e que vai recuperar suas células, né? E você não terá mais rugas. Não precisará fazer esses procedimentos estéticos superficiais, né? Então, seria ótimo. A nossa preocupação não é com super-humanos desenvolvendo habilidades fantásticas, né? Não é isso. A nossa preocupação é com a bioética. É com a ética aplicada à transgenia. É com a ética aplicada ao transhumanismo. Essa é a nossa preocupação, né? A humanidade, ela não tem limite. A humanidade, ela é guiada pelos instintos, não é pela inteligência. Ela é guiada pelos instintos. Ela vai fazendo, ela vai atropelando. E quando se percebe, ela criou uma bomba atômica. E quando se percebe, ela criou uma bomba de hidrogênio. E quando se percebe, ela criou, né, uma arma de destruição em massa. Não é isso? Então, essa é a nossa preocupação de imortalidade no que diz respeito a isso, né? Essa imortalidade física. Eu falei agora da velhice, né? Esse senhor aí, que tem o nome dele aí, que é meu canal pesquisou, né? Ele desenvolveu algumas séries de estratégias para rejuvenescimento biológico, não só da pele, mas das células, dos ossos, de tudo, né? Que se chama SENS. Então, ele pretende acabar com o envelhecimento, né? E que dentro de, no máximo, 30 anos, essa prática está totalmente implantada. Então, tudo bem, está ótimo. E nós teremos aí bilhões de Matusaléns e não teremos recursos hídricos, nem teremos recursos econômicos, não teremos alimentação para toda essa população que se pretende
através de atos dessa forma. Aqui o exemplo da ressurreição, com materialização do corpo de Jesus, né? Que é o tipo de mortalidade em que acredita-se, né? Os católicos, os protestantes, os evangélicos, né? Um estado em que a vida não tem fim, né? E que está além do poder da morte, mas somente temporariamente, né? E nossos queridos irmãos católicos, eles ainda acreditam que todas as almas, no final, ou seja, no juízo final, elas vão se tornar imortais, né? Pelo poder dessa ressurreição que o Cristo fará. Então, seria mais ou menos o seguinte: o Cristo vai ressuscitar todos os mortos, de todos os tempos, porque você não pode pretender que ele vá ressuscitar só os que morreram na contemporaneidade. Ele vai ressuscitar todos os mortos de todos os tempos, desde o, vamos falar simbolicamente, desde Adão e Eva. Vai sair, esses corpos já deixaram de existir, esses ossos já não existem mais, né? O que os arqueólogos, né, encontram é uma parte do que já existiu, não é o todo. E aí, o que será feito? Como que serão ressurretos esses que não têm mais corpos? Isso cai por terra. Isso não existe, né? Então, a gente está entendendo o que é a imortalidade para a gente entender o pensamento de Eusébio, né? Vamos sair um pouco dessa materialidade da imortalidade, vamos para a imortalidade da alma, né? Então, Revista Espírita de 1860, de abril de 1860. Fenelon pergunta por que você deve acreditar na imortalidade da alma? Por quê? Por que você deve acreditar na imortalidade da alma? Né? Então, ele começa o seu texto se relacionando à questão materna, né? O que viraria, em que se tornaria esse amor imensurável que uma mãe devota ao seu filho, né? De que valeria os cuidados de um pai que se dedica à educação de seu filho? Ele pergunta de que vale tanto esforço, tanta luta, tanta dedicação, tanta paixão, se isso tudo acabasse no momento da morte, né? Perderia sentido. Não faz sentido. Então, ele diz o seguinte, que se isso fizesse sentido, se acabasse tudo no momento da morte, essa mãe, com esse amor imensurável pelo seu filho, ela se assemelharia a um animal irracional, a uma leoa, por exemplo, né? Cujo instinto de proteção é fantástico, ela agride o leão se for necessário, ela parte para cima do leão, ela parte para cima de qualquer um que tentar, né, se aproximar do seu filhote, sem o seu consentimento, né? Mas o que ela faz? Quando o seu filhote chega a uma determinada idade, ela simplesmente o abandona. Ela simplesmente vira as costas para ele, deixa tudo para trás e vai embora. A águia, o que ela vai fazer? Primeiro, ela vai tirar todo o conforto do ninho. As plumas, né? As penas macias, as folhas macias, até chegar nos espinhos, nos galhos pontiagudos. Ela vai deixar o ninho muito desconfortável. Se o filhote não entender o recado, o que ela faz? Ela empurra com o bico o filhote para fora do ninho. Só que o ninho dela está numa altura incomensurável. E o filhote vai ter que aprender a voar na marra, né? Então, o animal, a leoa, a águia, eles são seres irracionais.
Eles não são seres inteligentes. Pelo menos por enquanto, não. Eles não são seres pensantes. Eles, né, seguem o seu instinto. O instinto de gerar, de dar à luz, de amamentar, de proteger contra predadores, de ensinar a caçar e cumprir sua missão. Se essa leoa reencontrar-se com seu filhote daqui a 1 ano, ela não o reconhecerá. Por quê? Porque não existe ligação, não existe elo de conexão entre eles. Esse elo só é estabelecido quando existe uma alma dentro. Essa mãe que nós citamos aqui, né? Eu poderia citar até outro exemplo sem ser a mãe. Quantas e quantas vezes, né? Você olha para uma pessoa e você pensa, como que eu posso amar tanto esse ser? Eu tenho certeza que esse amor é muito maior que a nossa existência. Você está admitindo a imortalidade da alma, né? Outra coisa que ele nos fala, né? Fenelon questionando, né? Tá, o homem não teria uma alma, não teria uma alma imortal, tá? E o gênio sublime, que só se pode comparar a Deus, né? Tanto dele emana, ou seja, esse gênio emana de Deus, né? Que gera prodígios, que cria obras-primas, mas também esse gênio é aniquilado com a morte do homem. Acabou. Então vem um Beethoven, um gênio, né? Essa energia, esse poder, esse gênio sublime que emana de Deus, a imagem e semelhança do seu Criador, né? Ele realiza prodígios, morreu, acabou. E nós sabemos, em crianças aí de tenra idade, gênios fantásticos, que são crianças de 3 anos, tocando, né? Com expertise, invulgar um piano, sem nunca ter ido a uma aula de teclado, de piano, do que quer que seja. Né? Então, Fenelon continua, profanação, porque não se pode aniquilar assim as coisas que vêm de Deus. Você não pode apagar a genialidade de um Rafael Sanzio, de um Newton, de um Michelangelo, de um Einstein, de um Tesla. Você não pode apagar essa genialidade. A morte não tem esse poder. Né? Então, ele diz, não vos enganeis. Eles vivem, eles estão vivos e viverão eternamente. Por que Fenelon fala sobre isso? Porque ele está falando que a morte não termina com essa genialidade. O que é a genialidade, senão a intelectualidade no nível, né, máximo de sua criação, né, do seu poder criativo. Né? E, continuando com Fenelon, ele diz que é o espírito, que é o princípio inteligente criado por Deus, né, para povoar todo o universo, concede o Criador a bênção da imortalidade. Então, a primeira bênção que o Criador dá à sua criatura, ao princípio inteligente por ele criado, é a imortalidade. Né? Então, a imortalidade da alma, embora ela tenha sido ensinada em todas as doutrinas espiritualistas, somente, né, a codificação com Kardec é que veio trazer substrato intelectual para que as pessoas compreendessem os seus mecanismos, né? Pudesse compreender como isso ocorre. Né? Então, a codificação, ela não só se limita a comprovar a existência da imortalidade da alma, né? E a sua individualidade, porque você não perde a individualidade,
né? Mas ela também esclarece, né, tudo que cerca a sua caminhada infinita. Então, meu senhor, minha senhora, você é um ser imortal. Comporte-se como ser imortal que você é, porque você está exposto ao universo. É como se fosse essa imagem aqui. Você está aí, ó, exposto ao universo, né? Então, quais são esses fatores que envolvem a imortalidade? A própria evolução da consciência, a reencarnação como sendo um meio de evoluir, o livre-arbítrio como sendo um desafio para o espírito na sua liberdade de escolhas, e a lei de causa e efeito, né? Como inerente à permanente ascensão da alma rumo a Deus. Nós falamos esses dias sobre o sofrimento, sobre as penas, né? E falando sobre a condição de entender a dor, né? Como sendo esse portal de libertação. Então, é isso aqui, cumprimento da lei de causa e efeito como sendo, né, um desses fatores inerentes à imortalidade. E aí, se você já sabe que é imortal, então agora, né, complementando a fala de Eusébio, resta o quê? Iluminar o seu caminho, né? Porque se você é imortal, e se o que foi criado pelo Supremo Criador, pelo Criador primordial, é a luz, que nós já estudamos isso, né, muitas e muitas vezes, se o que ele criou é a luz, se você sabe que é um imortal, você sabe que tem que viver na luz. Se você presentemente sente que não está devidamente iluminado, é o momento de você começar a se iluminar, começar a cuidar da sua iluminação, né? Então, vamos entender. O túmulo não significa o término da vida, que se desdobra exuberante no plano espiritual. Até aqui está certo? O túmulo, né, não significa o término da vida, que se desdobra exuberante. Olha a palavra que Fenelon usa aqui. Que se desdobra exuberante, cheia de vida, cheia de energia, consciente de si, porque lá, essa outra dimensão é a realidade verdadeira. Aqui é o sonho da realidade. Aqui é um ensaio da realidade. Quando você vai fazer uma peça teatral, você não vai lá para o cenário, não faz um ensaio, aqui é um ensaio. É o sonho. Aqui é a morte. Lá é a vida. Né? E aí Fenelon continua dizendo, entretanto, para desfrutar de relativo equilíbrio no plano extrafísico e nas existências futuras, na carne, ou seja, presentemente, é indispensável alicerçar as atitudes de hoje no equilíbrio, na responsabilidade moral e, acima de tudo, na edificação do amor. Então, quando Eusébio está falando que não basta crer na imortalidade da alma, necessário se faz iluminá-la a fim de viver intensamente, é disso que ele está falando, porque isso é o único roteiro que te leva à iluminação. Alicerçar atitudes no equilíbrio, na responsabilidade moral e na edificação do amor, né? Eu creio que não vai ter mais tempo para a gente falar. Pode ir. Tem mais 8 minutos. Então, vamos fazer aqui uma questão do Livro dos Espíritos, é a questão 83, onde Kardec pergunta à equipe de codificadores se os espíritos têm fim. E aí? Os espíritos acabam, eles têm fim? Né? E essa equipe liderada por São Luís, nesse momento, responde, compreende-se que seja eterno
o princípio de onde eles emanam. O princípio inteligente é eterno, né? Tá certo? Mas o que perguntamos é se as suas individualidades têm um termo. E se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina, não se desfaz, né? Não se dissemina e volta à massa de onde saiu. Isso chama-se panteísmo, né? A crença do panteísmo. Como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Olha o questionamento do Kardec. É difícil conceber que uma coisa que teve começo... Ora, se o espírito teve um começo, como que ele não vai ter fim? Nós falamos nisso na imortalidade relativa, né? Então, aqui eles respondem para ele: há muitas coisas que ainda não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que para seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio apreende. Dizemos que a existência do espírito não tem fim, e é tudo que podemos dizer por agora. É muito interessante essa resposta, né? E pronto, acabou. Espírito não tem fim, pronto, acabou. Mas aí Kardec continua perguntando sobre o invólucro, né? Que o envolve, e sobre as transmigrações progressivas. Então, lá na questão 189, ele pergunta: desde o início da sua criação, o espírito goza da plenitude das suas faculdades? Claro que não, né, gente? Né? Para o espírito também tem a infância, né? Na sua origem, né? Quando ele é feito princípio inteligente, nós estudamos isso, ele passa por todos os reinos. Ele tem apenas uma vida instintiva, uma inteligência insapiente ainda. Ele mal tem consciência de si mesmo. E a inteligência ela vai se desenvolvendo a partir das experiências pelas quais ela vai vivenciando, né? E a última questão do Livro dos Espíritos, a 958, né, que trata de um tema muito interessante, o nada. O nada, a vida futura, né? E aí Kardec pergunta: por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Por que o homem tem medo do nada? E a resposta é curta, né? Porque o nada não existe. Pronto. Não existe o nada. Hoje, a ciência já provou que não existe espaço vazio. Não existe espaço vazio. Você pode não estar vendo, você pode não estar tocando, mas não existe, né? Aqui eu quero parar porque esse assunto é muito interessante, demanda bastante tempo, né? Então nós vamos deixar para o nosso próximo encontro fazer essa discussão, mas eu quero saber se vocês entenderam essa questão da imortalidade, né? Desse princípio, né, que todo espírito é abençoado pelo Criador no momento da sua criação. Porque o que nós queremos chegar aqui, depois vocês vão ver no nosso próximo encontro, é que se você tem certeza da imortalidade, você tem que, em primeiro lugar, entender a morte como sendo um processo biológico. Ela devolve ao planeta os elementos que são inerentes ao planeta, mas ela não termina, ela não dá cabo, ela não finaliza com a inteligência que habita aquele corpo. Segundo, se você compreende que é um espírito imortal, você precisa mudar algumas atitudes, mudar
alguns comportamentos, mudar principalmente seus pensamentos. Por quê? Porque se você é imortal, né? Onde é que você vai viver? Lembra dessa nossa conversa? Para onde você vai? Com quem você encontrará? Olha, o deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Significa que o desencarnado é ele que tem que se desligar, se desapegar, né? E o que o encarnado faz com esse pobre desencarnado? Ele quer se libertar e o encarnado faz o quê? O aprisiona. Nas redes, né? Do pensamento, enfim, do apego, da posse, né? Então, todos estão conectados. Tudo está conectado. E as almas afinizadas, elas estão muito mais conectadas umas às outras. E o Pai de supremo amor, de suprema luz e sabedoria, ele não tem prazer nenhum em separar essas almas, não. Ele não se interessa em separar essas almas, não. Essas almas são separadas quando elas querem ser separadas, porque uma não acompanhou o adiantamento do outro, porque uma não está à altura do outro. E mesmo assim, o outro, que está muito mais adiantado, ele se submete a retardar a sua linha evolutiva, a esperar o outro, a ajudar o outro a adiantar-se. Então, ninguém morre, ninguém está separado de ninguém, ninguém enterra ninguém. E nós precisamos dessa convicção, nós precisamos de nos imbuir desta verdade, né? Não é que não vá sofrer com a separação, porque se o seu filho muda de cidade, a pessoa sofre. Se a sua companheira, o seu companheiro viaja, vai para uma outra cidade, você sofre. É claro que se alguém que faz parte do seu sentimento, né, faz a viagem interdimensional, é claro que você vai sofrer, vai sentir saudades, vai sentir falta, né? Isso é normal. Mas o que nós pretendemos é que vocês introjetem no conhecimento de vocês, no coração de vocês, que definitivamente a alma não existe. Morte não existe. Né? Desculpa o erro grasso aí. A morte não existe. Né? E isso é uma verdade inconteste. Então, era isso que nós tínhamos para trazer para todos vocês nessa noite. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco, né?